Olá, investidores. Aqui é o Roberto, da Investir.mais, e hoje eu venho falar sobre um assunto muito interessante para vocês, é onde guardar o meu dinheiro para fazer essa reserva de emergência, que é o assunto que a gente vem comentando, fazendo várias publicações no Instagram, no Facebook, né, e até alguns vídeos já vem rolando no nosso YouTube. E esse assunto a gente vai detalhar em quais desses mecanismos, né, que você vai estar fazendo aí, iniciando a sua reserva de emergência, se é que você ainda não tem. E se você já faz a reserva de emergência e não conhece todos esses produtos, você passar a conhecer os demais produtos aí. Então a gente vai estar falando hoje aqui sobre poupança, também falaremos sobre o CDB, LCI, LCA, fundo de investimento e o Tesouro Direto. Então, a gente vai detalhar cada um deles aqui. E o primeiro assunto que a gente vai falar hoje aqui é sobre a poupança. Então, a poupança, ela tem uma liquidez diária, então ela não tem trava para resgate. Isso quer dizer liquidez diária. Se você pôr o dinheiro hoje lá e daqui a pouco ou até amanhã quiser fazer um resgate, você pode fazer. Porém, ela tem um aniversário de 30 dias. Se você resgatar esse dinheiro antes dos 30 dias, que é o aniversário da poupança, você vai deixar de ganhar o juro. Você vai resgatar somente o valor que você aplicou. Todo o dinheiro que você for guardar na poupança, ele tem que ficar ali no mínimo uns 30 dias. E a poupança, ela tinha outra regra de remuneração, que foi mudada em 2012. Por quê? Naquela época está havendo a alta da taxa de juro e a poupança estava remunerando muito bem. E o governo, para poder ajudar os bancos, o que ele fez? Mudou essa regra em 2012. Então, como que ela foi mudada? Chegou a remunerar 6% ao ano, mais a TR. Então, era desse jeito que fazia. E com a mudança, né, da fórmula, então a gente teve algumas limitações aí do que seria pago de taxa de juro na poupança. Como que ficou esse cálculo após 2012 da taxa de juro na poupança? Se a Selic está acima de 8,5% ao ano, o rendimento é de 0,5% ao mês, mais a variação da TR. Essa TR é uma taxa referencial, ela está zero hoje. Só rende se a Selic estiver acima de 8,5 ao ano, só vai render mesmo 0,5 ao mês. Nesse momento, a Selic está em 3,5. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, no dia 21 de maio. E se a Selic tiver um valor igual ou abaixo de 8,5, então o rendimento da poupança, né, será equivalente a 70% dessa Selic, mais a variação da TR também, né, a gente já falou, ela está a zero. Então, esse rendimento aí é 70%. Então, você pega ali quanto que está rendendo a Selic naquele momento, a Selic está 3,5, né, como está descrito aí abaixo com asterisco, e aí qual que é o cenário hoje da poupança para quem está guardando dinheiro na poupança? É de 0,2% ao mês. Então, você muitas vezes aqui você está perdendo dinheiro. Por que eu falo perdendo? Mesmo ele estando aumentando, é porque a inflação está bem maior do que isso. O dinheiro da poupança, eu acredito assim, eu quase não utilizo, depois que eu passei a conhecer outros tipos de investimento, a não ser que você for guardar valores muito pequenos, porque alguns outros investimentos, como CDB, LCI, ele tem ali valores que vão acima de R$ 100, R$ 500, R$ 1.000 de aplicação. Então, se você quiser guardar valores bem pequenininhos, 10, 15, R$ 20, a poupança ela é um tipo de aplicação democrática, né? Então, você pode guardar valores bem pequenininhos, conforme o que cabe no seu bolso, ou se você ou por desconhecimento de outro tipo de aplicação. Então, assim, hoje, ao meu ver, não compensa. Então, o que eu indico para vocês? Busque diversificar. Então, utilize a poupança a alguns valores menores, porque a gente vai estar falando de outras aplicações aqui que compensam muito mais, que trazem retorno. Perca aquele medo, porque tem cobrança de imposto de renda sobre o lucro, mas mesmo assim remunera bem melhor. Vamos lá, vamos continuar vendo aqui quais que são os demais. Agora a gente apresenta para vocês o CDB. O que eu sugiro para vocês? Buscar CDBs que pagam no mínimo aí 100% do CDI. E eles também têm uma liquidez diária, né? O CDB é um tipo de aplicação que tem liquidez diária e geralmente você tem que buscar esses que têm
pagam esse rendimento acima do CDI. Por quê? O CDI é uma taxa, né, um certificado de depósito interbancário, que um banco empresta dinheiro diariamente um para o outro, né, de um título de curtíssimo prazo. Então, se você está recebendo no CDB menos que 100% desse CDI, seu dinheiro também começa a ficar defasado. Então, é interessante você buscar junto a instituições que pagam acima desse 100%. Algumas instituições, essa liquidez não é diária, quando ele paga acima desse 100%. Tem alguns que vai pagar 115, eu já vi, eu tenho aplicação 120, 130. Então, muitas vezes ela vai pedir ali uma trava para esse resgate de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Então, você tem que ponderar ali se o dinheiro que você vai estar guardando nesse CDB, que tem ali um rendimento acima desse 100% do CDI, se é um dinheiro que você não vai utilizar nesse prazo. Se for utilizar antes desse prazo, aplique, né, num CDB que pague ali no mínimo esse 100%, né, que tem essa liquidez diária. Muitas vezes, depende do prazo, não compensa, tá? Tem que esperar, assim, é uma forma de punir quem quer guardar e já retirar o dinheiro. O dinheiro que é para você fazer movimentação tem que ficar ali na sua conta poupança. Isso aqui é para você formar a reserva de emergência. São dinheiro que você vai deixar por mais tempo. Mas eu precisei sacar antes. Beleza, você não vai ter perca nisso aqui. Porém, você vai deixar de ganhar mais juro. Por exemplo, aqui, o IOF, ele incide IOF nos primeiros 29 dias. Então, se você for lá e sacou o dinheiro do CDB no primeiro até o 29º dia, vai ter incidência de IOF. Tem valores que vêm decrescendo, tá? O IOF sobre o lucro, tá? Não é sobre o montante do dinheiro. Se você colocou 10 mil reais, não vai ter IOF sobre o valor dos 10 mil reais, vai ser sobre o que rendeu sobre os 10 mil reais. O imposto de renda é a mesma coisa. Então, ele é decrescente. Isso aqui é para poder remunerar melhor quem teve uma disciplina de deixar o dinheiro mais tempo. Então, no CDB, a cada 180 dias, ele vem diminuindo a alíquota do imposto de renda sobre o lucro. Tá? Eu vejo muita gente fugindo desse tipo de investimento, pensando que porque vai ter desconto de imposto de renda, alguma coisa assim, que ele vai ter prejuízo. Nas últimas simulações que eu trabalho num banco, que eu fiz para os clientes, todos superaram a poupança nesse momento. Então, aí o imposto de renda é decrescente a cada 180 dias. Começa, né, com a alíquota de 22,5% nos primeiros 180 dias. Quem deixou acima de 181 dias, 20%. Acima de 365 dias, 17,5%. E quem deixar acima de 720 dias é uma alíquota de 15%. E aí para nos 15% sobre o lucro. Chegou num outro papel aqui que eu gosto de guardar dinheiro, que é o LCI. Eu trouxe junto aqui o LCI e o LCA, que são tipos de investimento muito parecidos. O que quer dizer a sigla aí? LCI é letra de crédito imobiliário e o LCA é letra de crédito agrícola. Então, quando você empresta dinheiro para o banco utilizando essas duas ferramentas aí, né, de investimento, você está ajudando esses dois setores, tanto o imobiliário quanto o agrícola. É um tipo de investimento que eu gosto de fazer para formar a minha reserva de emergência, até porque a minhas de oportunidade para render muito mais eu aplico em outros lugares que eu vou estar falando para vocês aqui. Porém, para minha reserva de emergência é uma das que eu mais utilizo. Ela tem uma trava aí de 90 dias, pelo menos no banco que eu trabalho e é onde eu faço os investimentos. Aí você pode procurar em outras instituições para verificar se existem essa trava é maior ou não. Sobre a isenção do imposto, ele não tem imposto de renda sobre o lucro, então ele é totalmente isento. Dependendo do prazo que você deixar, eu nunca tiro ali quando completa os 90 dias. Então, quanto mais tempo você deixar, você vai ter mais juros. Toda vez que eu comparei ele com o CDB, ele saiu ganhando, né, na remuneração, no mesmo quantidade de tempo e valor. Que existem simuladores que dá para você verificar. E então o LCI, né, sempre ganhou do CDB. Mas tem aquela trava. Então, assim, o CDB eu utilizo, às vezes, dinheiro que eu aplico lá, que eu vou utilizar antes dos 90 dias. No LCI, eu coloco um outro montante que eu posso deixar muito mais tempo. Esse tempo de trava é interessante. Você deve procurar, junto às instituições aí, o LCI e o LCA, que estejam também pagando acima dos 100% do CDI. Então, você consegue
buscar uma remuneração muito melhor para o seu dinheiro, né, se ele estiver pagando, que ele é atrelado geralmente ao CDI. Também existem outros que são atrelados a outros índices, como o IPCA e também o IGPM. Então, você deve estar observando isso. E, geralmente, os que estão atrelados a esses outros índices, né, de remuneração para remunerar o seu dinheiro, ele vai ter uma trava um pouco maior, que vai chegar até 12 meses. Então, aí já aumenta o prazo. Então, você tem que ponderar aí que nesse um ano você não vai poder fazer o resgate desse LCI ou LCA que estiver nesses índices referenciados tanto o IPCA quanto o IGPM. E só para lembrar uma coisa bacana para vocês, o FGC não é uma aplicação, não é uma modalidade. Mas todos esses que eu citei acima, poupança, CDB, LCI, LCA, tem um fundo garantidor do crédito. As instituições, os bancos, as corretoras que aplicam seu dinheiro, eles têm que manter, né, um valor ali nesse fundo. E esse fundo garantidor, ele garante que, caso o banco, a corretora, quebre ou dê um calote, até R$ 250 mil. Então, se você tem R$ 250 mil, menos do que isso, né, você está tranquilo, porque se acontecer de quebrar aquele banco, então procure instituições sólidas, que já tenham nome no mercado, para você aplicar o seu dinheiro, né, nesses papéis aí que eu falei, poupança, CDB, LCI, LCA, que tem esse fundo garantidor. Começando aí por outro papel, que é o fundo de investimento em renda fixa, que eu começo a falar aqui de agora em diante, não tem o FGC, eles não estão, né, não tem esse fundo de garantidor aí para poder remunerar em caso de quebra dessa instituição ou calote. Então, o fundo de investimento é uma forma para você também fazer sua reserva de emergência. Então, você tem que buscar fundos aí, que se você quiser fazer sua reserva de emergência, que sejam referenciados em renda fixa. Mas antes, você precisa entender qual é o seu perfil de investidor, né? Antes de você investir em fundos de renda fixa, existem outros fundos também que aí já aumenta, vai para um risco às vezes moderado ou até agressivo, arrojado. Você precisa responder um questionário aí da instituição financeira, saber se você tem um perfil conservador, onde você não vai querer correr nenhum tipo de risco, um moderado, que já uma parte ele deixa no conservador, outra parte ele corre risco, ou o perfil agressivo arrojado, que daí essas pessoas praticamente não vão estar fazendo investimento em fundo de renda fixa. Ele vai, às vezes, fazer só a reserva de emergência dele aqui, porém ele vai colocar em papéis mais arrojados, ou até investir em bolsa de valores. Os fundos de renda fixa são classificados nessas categorias que a gente vai citar aqui, né? Porque eles têm que ter no mínimo 80% da sua carteira vinculada a ativos, né, com variação de juros no índice de preço. O que são os índices de preço que a gente até falou anteriormente? Ou no IPCA, ou no IGPM, ou no CDI. Então, eles têm que ter 80% da carteira alocada, né, em algum desses referenciados. Os outros 20% ele pode estar alocando em debêntures ou alguns outros tipos de investimento que tem ali um pouquinho mais apimentado, um pouco mais de risco, e esse risco aí você passa a correr junto, né, desses 20%, porque se acontecer de o gestor dessa carteira aí tiver perca, isso vai ser repassado também, diminuindo ali o valor do seu capital, tá bom? Então, ficar atento quanto a isso, mas assim, na maioria dos gestores dessas grandes empresas, dos grandes bancos aqui, eles sempre conseguem bater, né, com o retorno aí para as suas carteiras e remunerar bem, né, quem está guardando dinheiro em fundo de renda fixa. E quais são as vantagens de você ter dinheiro em fundo de renda fixa? Você conta com um gestor profissional, né, por exemplo, que você não teria acesso, né, numa série de produtos se você não fosse através desse fundo de renda fixa. Porque, além de ele fazer alguns investimentos, 80% em determinados papéis, outros 20% ele coloca em alguns um pouco mais arrojados, como o exemplo das debêntures, que é muito mais difícil você entrar com pequenos valores, porque esses fundos de renda fixa aqui, ele não tem algumas vezes a limitação de valor, você pode colocar valores pequenininhos ali, R$ 50, R$ 100, que ele vai aceitar, são cotas que são vendidas para você. Agora, se você fosse entrar na compra de uma debênture, por exemplo, você teria que ter aí uma grande quantidade de valor.
E já um fundo, ele junta o dinheiro de todos os investidores e vai lá e compra, né, esse investimento aí em debêntures de uma vez só com o dinheiro de todo mundo. Então, essa é a vantagem de você ter tanto um gestor profissional e também estar investindo em papéis que talvez você não teria acesso sozinho, com pouco dinheiro. E a desvantagem? Ele não tem somente retorno positivo, né, garantido. Então, pode acontecer, como eu falei aí, de um exemplo aí dos outros 20% ser alocado em setores, por exemplo, em debêntures que podem dar prejuízo. E aí isso vai ser contabilizado na carteira e naquele momento ali, né, o seu dinheiro vai estar negativo. Um conselho é, nunca vai lá e saque esse valor se ele estiver dando negativo. Você tem que esperar, porque tudo que às vezes pode estar descendo em algum outro momento, ele vai subir novamente e vai te remunerar positivamente e ainda passar a ter juro para você. Os fundos também, eles têm alguns custos. Tem essa taxa de administração que é cobrado do patrimônio. Então, verifique junto à instituição quanto que é cobrado por essa taxa de administração. Que é cobrado não é do lucro, é do seu patrimônio. Mas essa taxa aí são valores bem pequenos, tá? Não vai estar aí comendo todo o seu dinheiro, que você vai colocar dinheiro lá, ele sempre vai estar negativo. Pode ficar tranquilo, leia os prospectos, procure entender. Se vocês quiserem que a gente fale mais profundo sobre esse assunto, deixa nos comentários que a gente volta a falar, ou se quiser que a gente responda, né? Se for algo que a gente consegue responder muito mais fácil, só deixar nos comentários aí. E também tem os custos aqui do IOF e o imposto de renda. O IOF, ele é cobrado igualmente no CDB, se você aplicou dinheiro em fundo de investimento e vai retirar esse valor com menos de 30 dias, nos primeiros 29 dias, ele tem aquele valor do IOF que é cobrado até para punir você de não colocar um dinheiro e retirar tão rápido, para ele poder ficar muito mais tempo. Então, esse IOF é Imposto sobre a Operação Financeira do Governo Federal, tá? Que vai para o bolso do governo. O imposto de renda que é cobrado, ele tem diferença de tributação nesses fundos. Então, a gente tem fundos aí de curto prazo e de longo prazo. Então, ele tem diferença entre esses dois tipos de fundos de renda fixa. E essa cobrança ela é semestral. E ele é sempre cobrado no último dia útil dos meses de maio e novembro. E as administradoras calculam o imposto considerando o menor alíquota de cada categoria, tanto do curto quanto do longo prazo. E a cobrança é feita recolhendo as cotas do fundo, conhecido como famoso come cotas. Ele faz comem cotas aí. Então, confira aí no próximo slide como que é a alíquota do imposto de renda sobre os fundos aí, tanto os de curto prazo quanto os de longo prazo. Sobre os fundos de curto prazo, até 180 dias da aplicação é 22,5. E acima de 180 dias da aplicação, ele é cobrado 20% sobre o lucro, né, se você fizer o resgate acima de 180 dias. Já o de longo prazo, o que é o longo prazo aqui? É quando é um fundo que fica mais do que um ano, tá? 365 dias. A cada 180 dias, ele começa na taxa aí de 2,5. Depois dos 181 dias até 360 dias, 20%. A partir de 361 dias, 17,5%. E a partir de 720 dias, 15% é a alíquota de imposto de renda sobre o fundo. Chegamos a um outro papel aqui, chamado Tesouro Direto. Também é uma forma das pessoas físicas, você que tem CPF, que não é uma empresa, que não é uma corretora, investir dinheiro, emprestar dinheiro para o governo e, por isso, receber juros. Então, a gente tem alguns tipos de títulos do Tesouro Direto, que são os pré-fixados, pós-fixados e o híbrido. O Tesouro Direto ele foi criado em 2002, né, pelo Tesouro Nacional, que é um órgão responsável pela gestão da dívida pública do governo, e é uma forma de nós, né, pessoa física, emprestarmos esse dinheiro para o governo. A liquidez dele é diária, mas não é assim que você põe o dinheiro lá e já pode retirar. Por quê? Geralmente, quando você tem uma taxa, ele tem essa fixação para quando ele vence aquele prazo. Então, se você retirar, você vai estar deixando de ganhar a remuneração contratada. Então, é bom saber aí que você tem que esperar, né, o prazo de vencimento. Resgatou antes, né, você deixa de ganhar uma parte de dinheiro que você ia ter, ganha menos.
Então, existem dois tipos de título. No pré-fixado, a compra que você sabe exatamente quanto vai receber de retorno, né? Desde que faça o resgate dele lá no final. Então, no pré-fixado acontece assim. O pós-fixado é diferente. Você conhece os critérios de remuneração, mas só saberá se o retorno total de investimento no momento do resgate e esse papel são atrelados a alguns indexadores, que pode variar. E aí a gente tem o Tesouro Selic, que ele é um pós-fixado e é uma exceção, né? Ele é uma exceção porque ele não trará perdas para você. Então, o Tesouro Selic, que vai para o próximo slide aí, você vai verificar que tipo de papel que está atrelado a Selic, é um dos únicos que não trará perda se você resgatar antes, né? Os demais é interessante que você espere cumprir o prazo determinado ali para você fazer esse resgate. É uma boa maneira o Tesouro Direto de guardar dinheiro para você ter uma reserva de emergência? Sim, mas aí é uma parte de um dinheiro que você vai ter que deixar por um longo prazo, um prazo um pouco maior. Por isso que a gente está falando tudo junto desses vários tipos de investimento para você ir alocando cada um pouquinho, né, num tipo de investimento. Existe um ditado que você colocar todos os ovos em um cesto. Então é bom diversificar, que se aquele cesto cair e quebrar todos os ovos, você perdeu todo o seu investimento. Então fica aí essa dica, esse conhecimento que a gente vem trazendo para vocês aqui, para você estar diversificando. E o Tesouro Direto é mais uma forma de você ganhar dinheiro, e aí só que ele requer um pouco mais de paciência e um pouco mais um longo prazo, tá bom? E a gente tem agora falando para finalizar aqui dos tipos, né, o híbrido. Ele tem parte de remuneração definida no momento da compra e o restante é atrelado a uma variação. Vamos ver os tipos de tesouro direto que existem? Então, os papéis que existem em tesouro direto, o que eu falei, esse primeiro, o Tesouro Selic, ele é um dos únicos aí que, né, o único papel que possivelmente não vai te trazer perdas, tá? Então, ele é um pós-fixado, ele é atrelado à Selic. A Selic é essa taxa que está em 3,5% nesse momento, mais uma taxa que vocês vão contratar ali. Essa taxa contratada vai depender do prazo do seu resgate, tá? Quanto mais tempo for o resgate, maior vai ser a taxa, mais a Selic que estiver, né, ocorrendo ali. Então, a gente tem o Tesouro Pré-fixado, que tem aí o rendimento dele é uma taxa contratada, a remuneração dele é somente também no vencimento. Tem um Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, e é um retorno pré-fixado e mais a taxa contratada, e ele é semestral e também no vencimento. Ele paga ali os juros no semestre para você. Tem o Tesouro mais IPCA, que é um outro índice de referência, além igual a Selic é também. Então, o IPCA é outro índice de referência. Então, ele é um formato híbrido, é o IPCA mais uma outra taxa que se contrata ali. Essa taxa contratada, quando está dizendo ali taxa contratada, é aonde coloca aí o prazo que você pode resgatar. Às vezes você está contratando hoje aqui em 2021, o prazo é 2030, o outro vai pagar um pouco mais de juros se você tiver uma taxa contratada para 2040, 2050. Isso aí, por isso que você deve ir investir em papéis quando você tem um planejamento que você não vai precisar de dinheiro ali naquele longo prazo, de 10 anos, 5 anos, 20 anos, tá? Para você formar até para sua aposentadoria aí. E temos o Tesouro também IPCA com juros semestrais, que ele vai também pagar tanto lá no final quanto semestralmente o juro para vocês. Continuando a falar aqui do Tesouro Direto, existem custos também que tem para poder ter esse título aí. Então, os custos para manter ele. A custódia é um valor pago pelo serviço para a B3, que é a Bolsa de Valores. O valor da custódia é de 0,25% ao ano. Então, ao ano você paga 0,25%. Porém, a cobrança ela é semestral. Uma exceção na cobrança da taxa de custódia, ela não é cobrada para investidor com menos de R$ 10.000. Quem tem investimento no Tesouro Selic, que é aquele um que não tem perdas, menos de R$ 10.000, ele não vai ter essa taxa de 0,25% ao ano. E quem tiver mais de R$ 10.000, por exemplo, se tiver R$ 11.000, então vai ter essa taxa sobre os R$ 1.000, a diferença acima desses 10.000, tá? Não é cobrado sobre os R$ 11.000 esse 0,25%. Tem taxa de administração também da sua corretora ou do seu banco. Então, você vai ter que verificar aí junto ao seu banco, a sua corretora,
se tem essa taxa de administração. Eu venho verificando em muitas propagandas, até porque eu tenho investido, então quando você estuda sobre papéis, sobre tudo isso aí, começa a ter muita propaganda. E o que aparece de propaganda de corretora, de banco, oferecendo que não existe taxa de administração, são inúmeras. Então, tem várias aí que não cobram essa taxa de administração. E o imposto de renda sobre o Tesouro Direto? Ele tem ele tem aquela alíquota que vai caindo a cada 180 dias. Então, ele inicia ali em 22,5, parecendo a tabelas dos demais que eu falei para vocês anteriormente. Eu vou fazer uma postagem tanto no Facebook quanto no Instagram com essas tabelas aí para vocês, tanto do Tesouro quanto do CDB. Então, a gente vai estar fazendo algumas postagens para vocês terem essas tabelas. Então, começa a seguir a Investir Ponto Mais, tanto no Instagram, no Facebook, com essas tabelas, vocês vão ter um pouco mais de conhecimento sobre como que elas incidem ali. A partir dos 181 dias, cai para 20%, depois, mais 180 dias, cai para 17,5%, mais 180 dias, que ficar investido esse dinheiro, cai para 15%, e aí permanece ali nos 15%. O IOF, ele é igualzinho dos demais, do CDB, quanto os outros que eu falei aqui, 29 dias. Nos primeiros 29 dias, se você resgatou um tesouro direto, você vai ter cobrança de IOF. E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, eu peço para vocês comentar aqui do vídeo, deixando sua dúvida que a gente vai estar buscando responder. Se for uma dúvida que dê um assunto do tamanho de um vídeo, a gente vai trazer daí em um vídeo. Mas se for uma dúvida menor, a gente responde mesmo no comentário, tenta buscar a informação dos conhecimentos que a gente tem para poder ajudá-los. Então, assim, eu peço para vocês também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, até para elas aprenderem a investir, a diversificar, conhecer outros papéis onde eles guardarem dinheiro. Porque é interessante a gente ter uma nação de pessoas que saibam lidar com o seu dinheiro, que a gente vai ter uma nação um pouco, bem mais rica. Se vocês gostaram, eu já peço para vocês também curtir aí o vídeo, né? E também siga a gente nas redes sociais. A gente tem aí o Facebook, o Instagram e o YouTube, né? Só procurar lá investir.mais que vocês vão nos encontrar. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima dica que a gente retorna, né, nas nossas redes sociais seguindo aí, você vai tendo dicas diariamente.